pessoal, tudo bom? Hoje chegou a hora da gente finalmente conversar sobre Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, que eu li nessa edição da editora 34, que é dividida em 2 volumes, volume 1 e volume 2. Gente, que livrão! É um livro que vai discutir muitas coisas, questões filosóficas aí, sobre a humanidade, sobre o bem e o mal, sobre a moral, sobre os costumes, sobre os russos e sobre o que é permitido. Tem várias questões que a gente pode pensar em cima desses 2 volumes, né? E foi meu primeiro contato com a obra do Dostoiévski. Engraçado que eu comecei pelo último livro, né? Acho que quando eu me interessei por ler esse livro clássico, pela própria sinopse mesmo da história, assim como eu me interessei por Crime e Castigo, eu não tinha aquela pretensão de ler toda a obra do Dostoiévski. Eu não estava pensando nisso, né? Não é que eu não queira ler toda a obra. Quando eu comecei a ler esse livro, quando eu pedi ele de presente, eu não tinha essa pretensão toda de ler toda a obra do Dostoiévski. Curiosidade que agora eu tenho. Então talvez eu vá ler todos os livros e depois releia Os Irmãos Karamazov, né? Que segundo aqui o pós-fácil do próprio tradutor, esse livro resume várias questões trabalhadas nas obras do Dostoiévski. Ele retoma várias questões que vêm sendo trabalhadas nos livros anteriores. Então, acho que fica aí uma boa ideia eu reler esse livro e provavelmente eu vou perceber mais coisas e captar mais coisas, né? Depois de eu ter lido os outros livros da obra, ou pelo menos os principais, né? Mas minha vontade agora mesmo não é nem pegar o primeiro livro dele, é ler Crime e Castigo, que é outro livro extremamente elogiado. Esse livro não foi uma leitura regular para mim. Teve alguns momentos que eu achei sim um pouco monótono, um pouco extenso, sabe? Mas tem outros pontos tão interessantes e que você não consegue largar o livro, que pra mim compensa qualquer momento aí de monotonia. Teve alguns momentos que eu falei, meu Deus, quanto drama, sabe? Por causa que os personagens são extremamente dramáticos. Tanto que das personagens femininas eu nem gostei muito, porque elas são meio mal representadas, sabe? Como histéricas e estão sempre arrumando uma confusão danada. É claro que não por culpa exclusiva delas, mas eu não consegui gostar muito de nenhuma personagem feminina do livro, porque Dostoiévski as representa-se como extremamente fúteis ou que nem elas se entendem, não sabem o que elas querem, sabe? Foi assim que eu li essas personagens. Vou botar o livro ali que tá pesando. Fiz várias marcaçõezinhas, como vocês podem ver, mas não dá pra ficar segurando ele não. Esse livro conta a história de um pai, o Fyodor Pavlovich Karamazov, e seus 3 filhos. Talvez 4, como a gente fica com a suspeita durante a leitura. Esse Fyodor é um péssimo pai, ele praticamente largou de mão a criação dos 3 filhos, porque ele se casou por interesse com a mãe do primeiro, do Dmitri, e quando essa esposa parte, não aguenta mais ele, ele abandona mesmo ali o filho aos cuidados do criado, e depois o Dmitri é levado por parentes da família da mãe e é criado longe do pai e acaba entrando pro exército. O Dmitri é o mais rude dos irmãos. Ele é muito de fazer besteira, de meter o pé pelas mãos. Ele esbanja dinheiro, gosta de farra. E isso vai colocá-lo na maior encrenca aqui da história, que eu vou falar mais pra frente. O outro irmão é o Ivan, que já é filho da segunda esposa do Fyodor, que morre também. Então, da mesma forma que ele negligenciou o Dmitri, ele vai negligenciar o Ivan
E o Alexei, não sei se pronuncia assim, o apelido dele na maior parte do livro é Aliote. Aqui tem engraçado que todo mundo tem vários apelidos. Aí você vai na nota de rodapé, esse é o apelido, é um diminutivo do nome. Aí daqui a pouco tem outro diminutivo do nome. Aí com o tempo você vai pegando, não precisa consultar a nota de rodapé mais. Mas é engraçado porque a mesma pessoa pode ser chamada de várias formas, dependendo de quem ela conhece. E isso vale pra gente também, né? Tem gente que me chama de Tatá, de Miris, de Tamires. Depende, é claro, da posição da pessoa na minha vida, né? E o mesmo acontece com o livro. Só que ele coloca esses vários apelidos para mostrar o grau de intimidade que a pessoa tem com essa personagem ou o grau que essa pessoa se dá de intimidade. Então é muito interessante essa questão dos apelidos. Na maior parte do tempo o Alexei é chamado de Aliote e é o personagem mais bacaninha do livro, porque ele está sempre tentando mediar a confusão das outras pessoas. Ele quase vira um monge. A gente tem uma boa parte do livro que passa no mosteiro, que é um mosteiro que tem o Zósima, que, explicando em linhas gerais, se você ler o livro você vai entender melhor, é um tipo de monge num grau elevado já, em que outros monges se dedicam a obedecê-lo, mesmo ele não sendo ali o principal monge do convento, que agora me fugiu o nome. Outros monges obedecem a esse monge, e se o Zósima mandar ele ir pra China pregar, o cara tem que ir. E muitas pessoas identificam o Zósima quase como um santo, porque elas vão lá pedir a eles milagres, vão rezar com ele. E o Zósima é um cara muito inteligente, né? Pelo menos o desse livro. E ele recebe todo mundo, da pessoa pobre à pessoa rica, e ajuda. E se esses milagres são ou não milagres vai depender, né, da fé dos personagens. E esse Zósima, a quem o Aliotia acompanha, sem ser um monge de fato, mas o mosteiro aceita o Aliotia lá, num mosteiro, morando lá, convivendo com o Zósima. E esse Zósima tá morrendo e o Aliotia ainda tinha suas dúvidas se virar monge ou não. Ele não assumiu nenhum compromisso de fato, mas tinha um carinho muito grande por esse Zósima. E ele fala para ele não entrar pro mosteiro, para ele seguir. Quando ele partir, quando o Zósima morrer, ele seguir ajudando as pessoas fora do mosteiro. E a gente vê o Aliotia tentando ajudar as pessoas, principalmente seus irmãos ali, o seu pai. Ele é um dos irmãos que não julga muito as atitudes do pai, apesar de não concordar, enquanto o Dmitri e o Ivan sentem um ódio muito grande por esse pai, porque todos por terem sido abandonados de certa forma, mas o Dmitri, ele ao longo da vida dele, ele foi pedindo dinheiro para esse pai, tipo um adiantamento da herança, uma parte da herança da mãe, e ele foi gastando esse dinheiro, porque o Dmitri não junta dinheiro, o Dmitri gasta o dinheiro com tudo enquanto, e às vezes tentando fazer o bem também, não só na farra, mas sempre de forma discutível a forma que ele gasta esse dinheiro. E chega uma hora que o pai fala que não há mais nada para ele receber, o Dmitri não concorda com isso, o Dmitri acha que tem muito mais, e fala que começa a ameaçar que se não receber esse dinheiro vai matar o pai, e coisas do gênero. Há 2 mortes anunciadas nesse livro, principalmente ao longo do primeiro volume, que a gente já fica esperando por toda essa tensão, né? E eu acho que não é spoiler, até porque se você ler a orelha do segundo volume, dá pra você sacar que isso vai acontecer. E se você prestar bem atenção em toda essa tensão, e é isso que movimenta a história. Não tem como eu falar do livro sem falar nessas mortes que vão acontecer do final do primeiro volume, nessa divisão, né, que eles fizeram aqui. Então, se fosse um volume 1, essas mortes aconteceriam mais ou menos na metade do livro. Então, não vou considerar um spoiler, não. Acontece realmente a morte desse Zósima, que estava muito doente, que a qualquer momento ele podia morrer. E no segundo volume
finalmente acontece a morte do Fyodor, desse pai. Então, como o Dmitri anunciou o tempo todo que ia matar esse pai, e como ele pegou um dinheiro e foi gastar na farra, e há um possível roubo junto com a morte desse pai, que estava anunciando ali, que estava com um dinheiro guardado, e que o Dmitri considerava esse dinheiro como dele, o Dmitri se torna o principal suspeito natural na morte desse pai, e todo o livro daí então vai girar em torno disso. Antes de eu falar mais dessa confusão, Dmitri matou, Dmitri não matou, que eu não vou dizer aqui, vocês vão ter que ler o livro para saber, vou falar um pouquinho do Ivan, que o Ivan é o irmão do meio, né, entre o Dmitri e o Aliotia. Esse irmão é extremamente intelectualizado, ele é ateu, ele não acredita em Deus, mas ele vai ter muitos conflitos internos por conta dessa crença. Tem um momento que o Ivan, em meio a alucinações, vai ter uma conversa com o próprio diabo sobre isso, sobre as coisas que ele acredita, que ele não acredita. E o diabo acaba sendo as piores ideias do Ivan jogadas na cara dele, sabe? É muito interessante essa parte. O Ivan, ele vai ter também um grande momento aqui na história, que ele vai contar para o Aliotia um poema que ele escreveu sobre quando Jesus volta em meio às inquisições. Eles estavam num período em que tinha inquisições, numa Rússia ainda czarista, e o Ivan vai contar para ele como o grande inquisidor ali, o chefe ali da Inquisição, vai ver Jesus e vai querer prender Jesus, porque será que Jesus concordaria com aquela coisa da Inquisição? As pessoas olham Jesus e o reconhecem, porque ele fala que é aquela imagem que nós temos de Jesus, famosas imagens de Jesus. Ele realmente parece com aquelas imagens no poema do Ivan. E há toda uma discussão entre Jesus e o grande inquisidor, muito interessante. É uma parte extensa em que é quase um monólogo do Ivan com o Aliotia, contando, né, esse poema para o Aliotia. A gente não lê o poema, o Ivan narra o poema para ele. E ali a gente vê todas as questões que o Ivan pensa. Entre outras, por exemplo, é a questão de como é que existe o mal, como é que as crianças sofrem do jeito que sofrem, passam fome, morrem, são maltratadas. Ele vai tirar casos de jornal de situações grotescas e como é que Deus deixaria aquilo ali acontecer. Porque os adultos têm seus pecados, têm seus problemas, mas e aquelas crianças, sabe, que foram maltratadas, mutiladas, mortas de forma bem brutal e cruel. Então, tem várias questões que envolvem o Ivan e acreditar ou não em Deus. E se Deus não existe, o que é permitido, o que não é permitido. A todo momento, os diálogos do Ivan com os personagens vão ter esse tema, esse fundo do bem e do mal, se existe bem e mal, por que se basear nisso e tudo mais. E não só o diálogo do Ivan com o Aliotia, que é o irmão que acredita em Deus, né? Como com o pai, como com um personagem chamado Smerdyakov, que era filho de uma espécie de mendiga. Ele nasceu no quintal ali, num banheiro no quintal do Fyodor. E o Fyodor tinha feito uma piadinha sobre a mãe dele com uns amigos no momento aí de responsabilidade. E como ela foi parir na casa do Fyodor, né, no terreno ali do Fyodor, fica toda uma ideia de que o Fyodor que engravidou, né, que o Fyodor que seria pai do Smerdyakov. O Smerdyakov também vai ser criado ali naquela casa, mas como empregado, como cozinheiro. E sempre com uma raiva muito grande, né, dos irmãos, que ele não sabe, se a gente não tem certeza se são irmãos, e do Fyodor, mas ao mesmo tempo servindo bem a ele. Um personagem extremamente complicado. E ele também vai ter discussões com o Ivan, essas discussões filosóficas. E uma delas é até muito importante para a história. Quando a gente lê, a gente não percebe como essas discussões vão ser importantes
pra gente entender melhor o final dessa trama. E entre Fyodor e Dmitri há também uma mulher, a Grutchenka, que na verdade esse é o apelido, agora me fugiu o nome dela, mas ela geralmente é chamada de Grutchenka. E essa mulher interessou pai e filho. O Dmitri já teve uma situação com ela em que eles fizeram uma farra juntos, mas isso sim ele conseguiu de fato garantir que ela seria ali sua mulher e tudo mais. Ela sempre se esquivando um pouco do Dmitri e também dando algumas esperanças pro pai do Dmitri, que acha que vai garantir, que vai conquistá-la e que ela vai casar com ele pelo dinheiro. Então, o Dmitri associa duas coisas ao pai: o dinheiro que o pai o deve, que ele acha que o deve, e esse dinheiro ainda sendo usado para roubar o interesse amoroso dele. Mas não fiquem com muita pena do Dmitri não, porque há uma outra mulher na jogada, a Katya, que ele ficou noivo, não tem coragem de romper esse noivado. A mulher vem pra cidade atrás dele. Essa mulher, eles têm uma história em que o pai dela devia dinheiro e o Dmitri que vai emprestar esse dinheiro de uma forma bem teatral. A relação deles é extremamente teatral e ela vai ficar meio que com essa dívida com o Dmitri e eles vão acabar ficando noivos. Só que o Dmitri desiste logo desse noivado, mesmo sem ter cara de desmanchar oficialmente. E ela nutre uma relação muito doentia com o Dmitri, porque ela faz questão de ajudá-lo, mesmo sabendo que ele vai pegar aquele dinheiro e gastar com a outra, sabe? É uma relação muito complicada e que até o final a gente fica meio na dúvida sobre o que ela realmente sente pelo Dmitri. Se é só aquela vontade de se flagelar e por isso ela anda atrás dele, como o Ivan acha em alguns momentos. O próprio Ivan vai ficar com interesse pela Katya e a Katya pelo Ivan também. São relações muito complicadas, extremamente dramáticas, como eu falei. Tem horas que você fala assim, caramba, quanto drama, tipo, onde essa história vai dar? Porque entre acontecer a morte do pai, tem muitas pequenas conversas e situações dramáticas que acontecem. E depois da morte do pai também. Porque quando esse pai morre, o Dmitri realmente esteve na cena do crime. E depois de ter dito para a cidade inteira que ia arrumar esse dinheiro que ele precisava para pagar a Katya, porque a Katya também empresta um dinheiro para ele e ele fica com uma dívida moral pesadíssima que a gente lê ao longo da história e vai descobrindo os detalhes. Como também para gastar com a Grutchenka, de repente fugir com ela. Então ele fala que vai arranjar esse dinheiro de qualquer forma, ele pede a várias pessoas que não o ajudam. Então fica aquela dúvida, será que o Dmitri foi capaz de matar o próprio pai? Ele nega de todas as formas quando é descoberto. E não pensem que eu estou dando o fim da história para vocês, porque eu não vou dizer se o Dmitri foi capaz ou não. Há divisões de opiniões, ora os irmãos... O Alyot acredita no Dmitri porque há uma coisa que te leva a acreditar no Dmitri, porque ele sempre é muito franco. Ele vai dizer, não fui eu bati em fulano, eu fiz coisas horríveis, confesso todos os meus pecados ali, mas não matei meu pai, quem será que foi? Ele mesmo não consegue, a princípio, imaginar quem pode ter matado esse pai. O Alyot acredita nele, o Ivan ora acredita, ora não acredita, igual o leitor, porque será que a gente deve acreditar no Dmitri só porque ele está falando que não foi ele? Então, vou deixar vocês com a leitura de vocês sobre isso, não vou dizer quem foi, quem não foi. A gente fica sabendo ao longo do livro, não vamos morrer com essa dúvida. E há toda uma situação de tribunal para julgar o Dmitri. E a situação do tribunal é muito interessante, porque tem horas que parece que nem o advogado acredita nele, mas o advogado contrata aqueles criminalistas pesados que vai desbancar todas as testemunhas de acusação, assim, puxando assim, ah, você está falando dele, mas você não fez isso e isso.
você também não fez isso, isso, isso e isso? Então, foi uma parte que eu gostei muito, embora tenha alguns discursos longuíssimos, assim, pra dar sentença e tudo mais, pra não dar. E enfim, é uma história muito interessante sobre todas essas questões que eu falei, de bem e mal, de moral, de certo e errado, de até onde o cara pode ir. Eu queria ter lido esse livro com mais textos de apoio, e de repente eu vou fazer isso na minha releitura, né? Eu gosto muito dos livros da Tati Feltrin, do TLT, e ela fez essa leitura com vários textos de apoio, eu já vi o vídeo dela, várias indicações bacanas, então eu vou deixar o link aqui embaixo. É um livro que, por mais que eu conte detalhes para vocês da história, como eu falei dessa morte, não estou estragando em nada a leitura, porque, como eu falei, é uma morte anunciada o tempo todo ao longo do livro, e inclusive na orelha do segundo volume tem o Dmitri se defendendo dessa morte. Eu pensei muito se eu deveria comentar aqui ou não, então não acredito que seja um spoiler. E não é o mais importante, porque esse é um momentinho do livro enorme, né? Um livro que vai ter muitas conversas e muitos debates sobre a essência, né, da humanidade. Teve alguns momentos que eu cansei um pouco da história e do drama e parei, fiz umas pausas maiores. Eu demorei lendo esse livro, acho que mais de 2 meses lendo esse livro, porque eu li o primeiro volume e dei uma descansada e fui lendo o segundo com calma. Tem algumas coisas interessantes no texto do Paulo Bezerra, que é o tradutor. Acho que essa foi a primeira tradução direto do russo. Aqui ele vai falar um pouco dos livros anteriores, né, do Dostoiévski. O Irmãos Karamazov é da década de 1880. Como eu falei, romance panorama que engloba vários aspectos históricos, sociais, ideológicos, psicológicos, religiosos, jurídicos, que, transfigurados no amplo espectro de caracteres e atitudes das muitas personagens que o povoam, personificam a vida na Rússia na segunda metade do século XIX. Na vasta gama de personagens que povoam as obras de Dostoiévski, particularmente os romances, muitas delas foram figuras reais com as quais o autor conviveu, manteve algum tipo de contato ou ainda teve amigos ou conhecidos que com elas conviveram. Dmitri e Ivan Karamazov integram essa galeria de criaturas que migraram diretamente da vida real para o romance. Aí ele vai falar um pouco de quem foi o Dmitri e de quem foi o Ivan e de como as características do Ivan parecem muito com as do próprio Dostoiévski, esses pensamentos todos que permeiam aí a intelectualidade do Ivan. Aqui ele falando um pouquinho do Aliotia. Essas peculiaridades da natureza de Aliotia lhe permitem compreender todas as idiosincrasias da alma humana, dos motivos mais torpes aos mais sublimes, que pautam o comportamento dos homens, porque a eles se pode aplicar plenamente a velha máxima filosófica: nada do que é humano me é estranho. E não porque Aliotia seja um santo, como alguns canonizadores antigos e atuais de Dostoiévski querem incutir, mas porque ele reúne em si todos os abismos da alma humana, que são produtos da história e da cultura e do convívio entre os homens no contexto da história e da cultura. No começo, o narrador fala que o Aliotia é o seu herói nesse livro, e aqui na nota de rodapé tem que o Dostoiévski, antes de morrer, né, gostaria de ter escrito um segundo volume, de fato, né, não como esse aqui, que é Os Irmãos Karamazov, dividido em 2. Um segundo livro mesmo, a continuação, com a Aliotia como personagem principal. Tanto que em alguns momentos o narrador vai falar que tal coisa vai ficar para o segundo volume. Eu cheguei até a achar que era esse segundo volume, né? A segunda parte, como a editora dividiu, mas não. O autor está se referindo a um segundo volume que ele gostaria de ter escrito antes de morrer. Enfim, há milhões de coisas para falar que são interessantes sobre esse livro. Vale a pena ser lido, no meu caso, ser até relido. E apesar desses pontos mais lentos da história, em que parece que não aconteceu muita coisa,
há muita coisa ali nas entrelinhas e nessas discussões entre os personagens que vão servir para o final e que vão servir mesmo para colocar você para pensar. Então é um livro que eu recomendo. Não foi tão difícil de ler como eu imaginei que fosse ser. Foi meu primeiro contato com a literatura russa. Dos russos eu tenho aqui na estante também o Guerra e Paz, do Tolstói, e tenho o Crime e Castigo também, do Dostoiévski, mas esse foi meu primeiro livro, minha primeira leitura, sem ler nenhum texto de apoio. Então, provavelmente, se eu voltar a falar desse livro aqui com vocês, depois de reler ou de ler outras obras do Dostoiévski e de outros autores, provavelmente eu vou ter uma bagagem muito maior e mais coisas para contar. É isso então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir, de comentar, dizer se vocês já leram, se sentiram dificuldade ou se gostaram de todo o livro. Então, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.